Hello, titia, chegou minha gente! E nesta quinta-feira eu vou fazer aqui os comentários, né, a respeito do áudio do Vital de ontem, quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, com o título Podemos Mudar o Plano de Alma. Na verdade, o que o Vital fez foi um Vital Responde, né? Ele esclareceu algumas dúvidas, né, dos inscritos do canal. Então, num conteúdo em vídeo, ele pôde expressar melhor aí de uma forma, né, mais profunda algumas dúvidas que as pessoas têm. Entre elas, exatamente essa dúvida que dá título ao vídeo, né? Podemos mudar nosso plano de almas? E aí é que está, meu povo. Podemos? A gente não escolhe? A gente não tem livre-arbítrio? Então a gente tá lá no planinho, né, na erraticidade, curtindo aquela vida lá no plano astral, 4D, tudo de boa, consciênciazinha expandida. Hora de voltar para a escolinha da Terra. Bora? Bora! Então vou fazer meu planinho de almas aqui. Vou precisar, obviamente, lidar com certas situações, porque eu ainda preciso ajustar isso, desenvolver aquilo, piriri pororó. Beleza, plano de alma, chuchu, beleza. Protocolado, carimbado, assinado, reconhecido no plano espiritual. A gente embarca nessa, né, em mais uma aventura aqui para a Terra, em mais uma vestimenta, como diz Wagner Borges, nós temos uma vida. O que nós temos são várias existências, a gente sai e mergulha em corpos milhares de vezes enquanto terranos. Bem, voltamos aqui para este plano e vamos cumprir nosso plano de almas. Maravilha! Só que tem uma coisinha, né? Como a gente esquece, obviamente, o plano de alma. Nós temos aquilo que se chama livre-arbítrio. E por mais que ele seja reduzido, meu povo, ele existe. Então, as decisões que nós tomamos ao longo da vida pode sim mudar o nosso plano de alma individual. Se não fosse assim, não faria sentido. Imagina se você vem, né, engessado para passar por aquilo, do começo até o fim, sua vida toda programada, sem que você tenha poder de escolha. Não dá nem para entender o que é isso. Como um personagem, né, de um filme, né, que tem lá um roteiro e que ele vai percorrer aquele roteiro. Nós não somos personagens de um filme. Nós desempenhamos papéis ao longo de várias encarnações, mas não somos personagens, como num filme. Então nós podemos sim mudar o nosso plano de alma, a nossa linha de tempo, a partir das nossas decisões. A coisa do destino, né, que teve uma das perguntas, se existe o plano de alma, né? E o destino, onde é que entra nessa? O destino é exatamente aquilo, é onde nós vamos chegar a partir das nossas decisões dentro do nosso plano de almas. A decisão, por exemplo, eu coloquei lá no meu plano de almas que em determinada etapa da minha vida eu ia receber uma proposta de trabalho onde eu ia trabalhar, por exemplo, no Japão. Recebi a proposta. Se eu aceito, eu sigo uma linha de tempo. Se eu não aceito, eu sigo outra. Então as possibilidades são infinitas e são absolutamente reais. Eu venho para resolver um quiprocó com alguém da minha família. E lá no plano de almas está tudo bonitinho. E nós temos uma convivência. Deixa passar essa moto velha, que ela vai acelerar. Não, ela não acelerou. Então houve uma mudança agora aqui na linha de tempo. Ela acelerou lá na frente. Então eu venho para resolver um quiprocó com alguém. A forma como eu vou lidar naquela relação vai determinar o destino dela. Se eu estiver disposta a parar as arestas, é uma linha de tempo. Se eu mandar tudo para casa do caixa-prego, inclusive a pessoa, é outra linha de tempo. Então é óbvio que existe essa possibilidade. O que não existe possibilidade é de um indivíduo mudar a linha de tempo coletiva. Ou
a linha de tempo do outro. E aí tem gente que fala assim, né? Existem muitos fatores, mas vamos lá. Vamos supor, né? A pessoa te pede uma orientação. E você, obviamente, emite a sua orientação de acordo com a solicitação dela. Você não foi lá meter o bedelho, né? Como a gente fez durante muito e muito tempo. A pessoa vai te ouvir e ela vai acatar aquilo se ela quiser. Aquilo pode mudar a linha de tempo dela, se ela decidir. O poder de decisão é individual. Por isso que eu não caio nessa esparrela de influência. Fez porque estava sob o domínio de não sei quem. Houve uma permissão. Houve uma permissão. Vamos pegar aqui, vou sair um pouco do assunto, tá? Vamos pegar os casos de obsessão ou de possessão. Foi dada autorização para aquele espírito agir ali. E quem deu foi a pessoa. Quando despencou sua vibração. Porque eu vou desencarnar batendo nesta tecla. Se eu estou vibrando aqui e tem um curva de rio aqui, ele vai me alcançar se eu fizer este movimento. Se não, ele vai bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça e não vai me alcançar, a não ser que ele se eleve. Ora, se ele vai se elevar, é óbvio que ele vai evoluir. Então sempre há uma escolha. O livre-arbítrio está aí. Eu autorizei, eu dei entrada para que esses seres agissem através de mim. Então, mesmo na orientação, a decisão é da pessoa. Quanto ao plano de o plano coletivo, o Criador definiu o plano. Então, o projeto Terra foi tudo traçadinho, bonitinho. A Terra isso, a Terra aquilo, quantos anos? Anos a gente fala, mas a gente sabe que, né, esse tempo linear é da Terra, de planos de 3D. Mas vamos usar este termo. Em tantos anos aconteceria isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro, aquilo outro. Ocorre que um indivíduo, uma andorinha só, não faz verão. Mas uma massa pode sim modificar, como modificamos a linha de tempo do Armagedon. E a partir de 2010, essa linha foi transmutada para uma linha mais suave, sem que a Terra precise passar por um processo de destruição. Quem conseguiu isso? A consciência de Gaia e a massa crítica. Ele falou uma coisa aqui de suma importância e que eu tenho falado também. Uma persona, uma pessoinha que vibra alto, ela neutraliza milhares de pessoas. Uma pessoa que é luz ilumina um raio gigantesco. Por isso que não é necessário um número tão elevado, como ele disse, não precisa 51%. Gente, nas meditações coletivas, e era outra polêmica essas meditações coletivas, né? Gente falando, não entre em meditação coletiva porque isso é coisa do capiroto, eles vão interferir. Eu já ouvi cada coisa nessa vida, mas como dizia meu tio Manuel, né, já desencarnado há muito tempo, filha, melhor ouvir isso do que ser surda. É verdade, tio querido. Eu já ouvi cada absurdo. Como é que você entra num processo com a tua melhor intenção e as trevas vão usar aquilo? Só se for para se elevarem. Porque para mim não faz sentido. E foram muitas as meditações coletivas, eu cheguei a participar de algumas quando eu podia, no momento. Outras eu participava depois, intencionava essa minha energia nessa vibração coletiva para elevar a energia de Gaia. E aí? Quem foi que mudou a linha de tempo? Então existe essa possibilidade da humanidade enquanto massa afetar sim a linha de tempo. Mas um só não. Por isso que é tão importante a gente se concentrar no nosso processo. Porque a partir do momento que eu me melhoro, eu colaboro com o meu entorno. Certo? Teve uma outra pergunta aqui. Posso mudar meu plano de aula? Não sei o quê. Importante isso aqui, a coisa dos setênios, né? A alma atinge, vamos dizer assim, a maioridade espiritual, ela passa a decidir por ela a partir dos 14 anos. Até lá,
esse espírito ainda está numa fase no corpo onde ela não decide por ela. Tá? Talvez isso explique muita coisa do comportamento, né, desses adolescentes a partir desta idade. É como se a personalidade dele, que ele traz de vidas e vidas e vidas e vidas, se consolidasse. Ele passa a ser responsável espiritualmente por aquilo que ele decide. Só voltando nessa questão da massa, né, que acaba neutralizando a própria escala Hawkins, né, o próprio Dr. David Hawkins. Uma pessoa que vibra em 500, que é o amor, neutraliza 750 mil. Um avatar como Jesus neutraliza um planeta. Eu estou para fazer um vídeo já há muito tempo sobre escala Hawkins de uma forma mais explicativa, né? Eu já tenho material separado, assim que possível eu vou trazer para vocês, falando inclusive dessa questão da equivalência. Aqui eu já falei da linha de tempo. Cadê a outra perguntinha? Então, a coisa do destino, né? Então, o destino é aquilo, o destino é o que está ali na minha frente de acordo com a decisão que eu tomo. Ele não é uma coisa engessada. São infinitas as possibilidades. Vários destinos. Aquela coisa, né, da pessoa ter... mas fulano acabou me prejudicando e isso mudou completamente a minha vida. Foi você que escolheu passar essa situação. Eu sei que é duro para muita gente ouvir isso. Se a gente fosse um pouquinho mais inteligente, usasse um pouco mais, a gente falar, pô, mas se fui eu que escolhi isso aí, se fui eu que escolhi passar por isso, é só mudar o que eu quero para minha vida. Eu escolho o que é lição dentro do plano de almas, especialmente numa transição planetária, que é a última oportunidade de se melhorar aqui. Claro que tem coisas que são imutáveis. Mas ainda assim eu posso trabalhar, peraí, eu crio a minha realidade. E a forma como eu olho para aquilo que eu estou vivendo, determina tudo. Se eu fico na lamúria, na raiva, na reclamação, eu estou atraindo mais do que? Do mesmo. Se eu olho para aquilo, é o famoso aceitar, aceita que dói menos, bonita, aceita. E digo, putz, estava precisando mesmo dessa lição. Aprendi. Adiante, adelante. Vamos em frente. Isso muda tudo. É como eu costumo dizer, não é o que te acontece, é como você age com aquilo que te acontece. A questão dos zumbidos, né? Eu não vou entrar aqui em pormenores para explicar tudo o que o Vital explicou no áudio dele. Sempre lembrando, crianças, todos os meus vídeos aqui tem, logo no início aparece um izinho. É o vídeo do Vital sobre o qual eu estou falando. Então, como eu mudei o formato do meu conteúdo aqui com relação aos áudios do Vital, de só fazer os comentários, o áudio dele, obviamente, eu sugiro e indico que vocês assistam no canal dele. E ele deu uma aula lá, explicando o porquê do zumbido no ouvido, né? Para quem tem dúvidas, por favor, assista. Eu não vou explicar aqui, né? Mas basicamente é o quê? O trabalho da pineal, do chakra frontal. E ele explica toda a questão, né, dessa frequência. Por que ninguém descobre? Por que não tem remédio? Porque não é físico, ora as bolas. É um ajuste de frequência. A glândula pineal vem sendo trabalhada há muito tempo. E toda vez que há um ajuste, esse zumbido, né, acaba se intensificando. E uma informação importantíssima que ele trouxe, porque isso geraria dúvidas com certeza. Meu Deus, eu não tenho zumbido no ouvido. Será que isso significa que eu não estou ajustando frequência? Não tem nada a ver, meu povo. Tem gente que tem muitos sintomas, tem gente que não tem sintomas. Não quer dizer que não vá ascensionar, ou que tem muito... Que vá ascensionar. Não é isso. São ajustes. Por exemplo, tem gente que não tem zumbidos porque provavelmente já foi trabalhada. Provavelmente já foi trabalhada. Ou tem muito pouco, porque tem muito pouco para ajustar. Não é porque você está mais evoluído ou menos evoluído.
são ajustes de frequência. Então ele explica lá direitinho, né, essa questão da pineal e o porquê desses zumbidos. E essa questão da própria pineal, existem técnicas que você pode utilizar, né? Ele fala da respiração. A respiração é um exercício fundamental para tudo, né, minha gente? Vocês veem que quando uma pessoa está muito nervosa, qual é a primeira coisa que a gente fala? Respira. Né? Quando a pessoa passa por uma situação, até mesmo um choque, um susto, respira. Em trabalhos de mesa mediúnica, né, em reuniões mediúnicas, muitas vezes os espíritos chegavam esbaforidos. Primeira coisa, respira. Então é fundamental você respirar direito, respirar corretamente. Isso é uma questão de saúde física, né, a oxigenação. Então, exercícios respiratórios, o aceitar a mudança, como ele falou, né? Quando vier o zumbido, ao invés de maldizer, de reclamar, puxa vida, tá aqui, ó, tá ajustando. Vamos lá. É assim que funciona. A gente vive um plano físico, um mundo físico, onde muitas energias estão sendo trabalhadas e onde a gente precisa ainda se ajustar energeticamente de acordo com a energia planetária. E isso traz desconfortos, né? Como ele disse, todos os sintomas são ajustes energéticos, mesmo em casos de doenças. Pera aí, minha gente, que vai acabar a bateria aqui. Quer dizer, vai não, porque eu vou colocar aqui antes. Foi? Agora. Todos os sintomas são ajustes energéticos. A doença é uma energia estagnada, que chega ao seu limite. Não dá mais para ficar com essa energia estagnada, então ela precisa sair quando vem as doenças. Ouçam o áudio do Vital, se é que vocês já não ouviram, porque ele explica toda essa parte. Então, o Reiki é uma técnica indicadíssima para quem vive essa questão do zumbido no ouvido. Por quê? Porque ele vai fazer o alinhamento dos chakras, ele vai fazer o alinhamento dos corpos sutis, ele vai equilibrar essas energias que estão nos corpos. Um corpo em alinhamento, essa distribuição energética vai trazer mais conforto para o corpo físico. Eu, graças a Deus, nunca tive zumbido. Às vezes eu tenho um apito, parece que pega um apito, vai bem fininho, dali a pouco ele passa. Raro, mas zumbido eu nunca tive. E deve ser um desconforto terrível. Mas se a gente entende que de fato são ajustes energéticos, justamente para nos colocar num outro patamar, que o façamos, né? Então, reiki, respiração, meditação. Existem meditações direcionadas aos chakras. Então, uma meditação para o chakra frontal, você imaginar uma luz no chakra frontal. Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono vai te trazer harmonização também. É trabalhar essa questão da harmonização. E a última pergunta que foi feita foi sobre a questão família, né? Família na quinta dimensão, como seria? E aí ele explica que na quinta dimensão o conceito de família é completamente diferente desse que nós temos hoje, até porque não haverá esse círculo familiar, pai, mãe, filho. O círculo familiar se constituirá por afinidade, né? Esse negócio de incompatibilidade de gênios não vai existir na quinta dimensão não, viu, meu povo? De jeito nenhum. O que vai unir as pessoas é a frequência, né? E aí ele fala, não vai ter mais essa necessidade de nascimento. Isso é uma característica de mundos de terceira dimensão. As almas vão se corporificar. E quando a gente fala isso, ou ouve isso, a gente fala, putz, meu, como assim? Mas é aquilo, nossa mente 3D, nublada por tantos véus, ainda não tem condições de entender como vai ser. Mas é a forma
que acontece. Então veja que interessante, né? Você está aqui num mundo 5D e você pode se corporificar em outros mundos de quinta dimensão. Nossa, é uma coisa assim realmente que para a gente tentar imaginar é complexo. Mas, enfim, não haverá a composição de família como nós temos hoje. É como ele usou até a explicação, né? Família é um grupo que se une, né? Por um propósito, por afinidade. Então, quando você tem um grupo de amigos, você tem uma família. Aqui se formou uma grande família, né? Pessoas que pensam parecido, que sentem parecido, que têm objetivos parecidos, que se simpatizam, que se afinizam. É o que vai acontecer lá. Não é questão de sangue, até porque o corpo vai ser um corpo muito mais sutilizado. Nem sei como vai ser essa composição física na quinta dimensão. Sabemos que será mais sutil, né? Acredito, não sei, não vou me meter a besta aqui de falar de uma coisa que eu nem imagino como vai ser. Mas só para dar o exemplo, né? Não tem essa coisa de parentesco consanguíneo, porque é sangue do meu sangue. Não tem nada disso não. É a afinidade, realmente, que vai permear as relações de quinta dimensão. Certo, minha gente? Hoje é curtinho porque basicamente foram aí perguntas que o nosso querido Vital respondeu e trazendo esclarecimentos aí sobre algumas questões que muitas vezes são até recorrentes, essa mesma dos zumbidos, né, no ouvido, é uma questão que as pessoas perguntam muito. Deixa eu dar uma repassada aqui nessas bilhetadas para ver se não ficou alguma coisa de fora, né, na hora de falar. Meditação, plano de alma do outro, você não interfere, o reiki, os sintomas, a boa distribuição, a família, zumbido pineal. Desculpa. Basicamente não, é isso, tá? Então, mais uma vez reitero aqui, ouça um áudio do Vital, que foi uma aula especialmente lá da questão da pineal, para entender o porquê que fica esse zumbidinho chato no ouvido, fora as outras questões que ele respondeu. Tá bom, criançada? Amanhã titia volta. Vital, aquele abraço para você. Gratidão por absolutamente tudo. E você sabe por quê que eu estou te agradecendo. Um grande abraço, meu querido, e para vocês, crianças amadas, um grande beijo, fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra em mais um conteúdo. Até!